Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E esse vídeo é para você que vai fazer a sua perícia judicial nos próximos dias. Você que está se preparando aí para realizar a sua perícia judicial, para requerer o seu benefício aí. Você que está tentando requerer seu benefício através de uma ação judicial, seu benefício que foi negado lá no INSS através de uma perícia de uma agência do INSS e, como o benefício foi negado, você entrou com ação judicial para requerer esse benefício e vai passar por uma perícia judicial aí nos próximos dias. Então esse vídeo é muito importante para você, beleza? Então, você que está se preparando para realizar essa perícia judicial, eu costumo falar aqui, sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, e a realidade, a perícia judicial pode-se falar que é 90% do processo judicial aí que a pessoa entra contra o INSS para requerer um benefício que foi negado. Por quê? Para você que não sabe ainda, no dia que você for realizar a perícia judicial, o perito judicial ele vai fazer um laudo. No dia da perícia ele vai te avaliar, fazer um exame físico em você ali, e através desse exame físico ele vai fazer um laudo contando ali o que ele viu ali, quais são as suas dificuldades, vai relatar ali no laudo que você falou para ele. Lógico, o perito judicial, como juiz também, do seu processo no caso, o perito ele já tem acesso ao processo, ele já sabe o seu caso, o que aconteceu com você, porque no processo você está falando que não tem condições de trabalhar e tal. Lógico, tudo isso é o advogado, que você, quando você vai entrar com um processo aí contra o INSS, você procura um advogado, e ele que entra com o processo. Então, é muito importante essa perícia. Então, eu vou falar aqui o que você deve estar fazendo para se preparar nessa perícia. Porque espero de coração que no dia da perícia, o perito ele faça um laudo favorável a seu favor. Porque isso vai ajudar que você tenha sucesso no processo. Quando você entra com processo judicial contra o INSS, vai ser marcada essa perícia para você judicial. Não tem como uma pessoa entrar com processo contra o INSS e não passar por uma perícia judicial. Porque, como também aquela perícia que você faz lá dentro do INSS, no caso aí que você entrou com processo, você já fez a perícia lá dentro do INSS e infelizmente teve o benefício negado. Então você entrou com processo. Então não tem como a pessoa fugir dessa perícia judicial, tem que fazer, porque após o advogado, no caso seu advogado aí entra com processo, aí vai ser marcado uma perícia, no caso essa que você vai fazer. Então, no dia da sua perícia, é muito importante você levar toda a sua documentação que você já tem. De preferência, você, um dia antes, já separa todos os seus documentos, documento de identificação, como um RG, uma habilitação, que você tem que levar, como também um comprovante de endereço, no caso. Então, é muito importante você já deixar todos os seus documentos separados um dia antes, para você levar. Muitas das vezes o perito ele nem vai pedir mais esses documentos, porque já tem todos os documentos, já foi lançado no processo. Então, muitas das vezes ele não vai nem pedir, mas é muito importante você levar. Por exemplo, também se você tiver novos documentos que não tenham sido lançados no processo, como exame novos, como laudos também, que você tenha pegado recente, que ainda não foi lançado no processo, você leva tudo, como também os que já foi lançado, porque se no caso o perito pedir para você
vai entregar para ele. Então é muito importante levar. Já separa, no caso, um dia antes para você não esquecer de forma alguma. Tenha em mente que essa perícia judicial que você vai fazer, 90% do seu processo depende dessa perícia. Lógico, como também as outras coisas importantes, como também a documentação que já foi lançada no processo, que essa documentação que já foi lançada no processo também faz parte dessa perícia judicial, porque o perito judicial ele vai fazer o laudo baseado nas informações que vai pegar com você no dia da perícia, como também aquelas informações que já tem no laudo, que foi o que o advogado contou toda a sua situação no processo, como também tem os seus exames, laudos, laudos médicos, receitas que você pega no dia a dia aí com o médico que você passa, que te acompanha. Então, tudo isso vai ser provas para o processo, como também, repetindo aqui, o laudo da perícia judicial, no dia que você for realizar. Essa prova é muito importante. Por exemplo, se o perito judicial colocar lá que você tem, não tem condições de trabalhar, colocar no laudo lá, que você tem que receber, por exemplo, que você está incapaz para o trabalho total e permanente. Isso significa que você pode receber uma aposentadoria por invalidez. Se ele colocar que você está incapaz para o trabalho parcial, por exemplo, você vai receber um auxílio doença. E se ele colocar que você está incapaz para o trabalho, no caso você está, seu problema é parcial e permanente, significa que você vai receber um auxílio acidente. Você está parcial e permanente, e significa que você vai continuar trabalhando se você quiser e recebendo a metade do auxílio doença que você recebia antes de ter o benefício cortado. Então você vai receber um auxílio acidente. Repetindo, se colocar no laudo que você está incapaz, total e permanente, aposentadoria por invalidez. Se colocar que você está incapaz, no caso ali parcial, que você pode se recuperar, no caso, é um auxílio doença. E se for que você está parcial e permanente, é que você vai receber um auxílio acidente. Lógico, mesmo que o perito colocar essas informações no laudo que eu acabei de falar, para você receber o benefício, o juiz vai ter que dar sentença favorável ao seu favor. Como eu já falei aqui no começo do vídeo, normalmente, não tem como a pessoa cravar que é sempre, mas normalmente o perito, o juiz, ele acompanha o laudo do perito judicial. Por isso que eu acabei de falar isso. Como também se o perito colocar lá que você está apto para o trabalho, o juiz também ele pode dar sentença favorável a seu favor. É mais difícil acontecer isso? Sim, porque, como eu já falei, o laudo do perito judicial, digamos que fosse 90% do processo. Na maioria das vezes, o que o perito coloca no laudo, o juiz acompanha também na decisão dele da sentença. Lógico também que ele vai basear também nos seus documentos que foi também lançado no processo, como exame, laudos, mas por isso que eu falo que essa perícia judicial é muito importante para você se preparar no dia. No dia da sua perícia, que você for chamado lá, você chegar. Normalmente essa perícia é feita no fórum da sua cidade, no seu local onde você mora aí, mais próximo. Por exemplo, como acontece lá no INSS, no dia que você chegar lá, se for no caso aí no fórum, der o seu horário da sua perícia, e a perícia sempre é agendada. Tem que chegar lá, no caso no mínimo aí 15, meia hora antes da perícia, então
chamar o seu nome, o perito vai te chamar, você vai entrar na sala. Vai acontecer a mesma coisa praticamente que acontece lá no INSS. Vai pedir seu documento de identificação, e aí depois disso ele vai começar a fazer as perguntas para você. Lógico que ele já vai ter as informações ali, porque ele tem acesso ao processo, como eu já falei. Então, você vai responder para o perito, isso é muito importante. Uma dica aqui importante é, por experiência própria, você vai responder para o perito que o perito te perguntar. Por exemplo, faz uma pergunta para você, você responde da melhor, mais simples, da melhor forma que for, sem estar dando detalhe. Por exemplo, lógico, se ele fizer uma pergunta para você, por exemplo, como que surgiu o seu problema, mandar você dar detalhes, aí sim, aí você vai dar detalhes, contar toda a sua situação, tal, a história toda, como aconteceu. Mas se ele fizer uma pergunta simples, você responde também simples. Beleza? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa vai dar mais detalhes. Lógico que a pessoa dá mais detalhes, tentando, às vezes achando que vai ajudar, tal, mas às vezes não. Então, responde simples mesmo, perguntou. Se ele mandar você dar detalhe, aí você dá. Ali ele vai, às vezes, mandar você fazer alguns movimentos, tal. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema no ombro, por exemplo, se for o seu caso. Um exemplo que eu estou dando. Vai mandar você fazer alguns movimentos ali e tal. E ali eles vai fazer algumas anotações e tal. E normalmente o perito ele não faz o laudo ali no momento. Ele anota ali algumas informações e tal. E depois que ele vai fazer o laudo. Ele tem até, no caso, até 30 dias para estar fazendo esse laudo. E esse laudo vai ser encaminhado para o juiz, como também vai para o seu advogado, para o representante do INSS. E às vezes o laudo pode sair antes, como também pode sair um pouco depois dos 30 dias. E esse laudo ali, o seu advogado vai ter acesso também, como representante do INSS, como eu já falei, como juiz. Então, seu advogado vai poder discordar do laudo ou não, como representante do INSS. E aí depois esse laudo vai para o juiz dar a sentença. Como eu já falei, normalmente quando o perito ele fala no laudo que você tem direito de receber benefício, por exemplo. Então, você não tem condições de trabalhar, seja lá que você tem direito a uma aposentadoria, ou a um auxílio-doença, ou um auxílio-acidente, um exemplo. Normalmente o juiz acompanha a mesma decisão do perito e te concede o benefício da sentença favorável a seu favor. Como também se ele falar, infelizmente, que você está apto para o trabalho, está podendo trabalhar tal, o juiz vai acompanhar e dar a sentença desfavorável a seu favor. Como também se acontecer isso, que o juiz dá a sentença desfavorável a seu favor, o seu advogado pode recorrer da decisão e, no caso, vai para segunda instância. Como também, se o juiz dá a sentença favorável a seu favor, o INSS pode recorrer também e ir para a segunda instância. No caso também, se o INSS, no caso, o juiz dá a sentença favorável a seu favor, o INSS recorrer para a segunda instância, você tem grande chance de conseguir na segunda instância, porque como você já conseguiu na primeira, a possibilidade de você conseguir na segunda instância é grande. Como também você pode perder na primeira instância e perder também na segunda instância, como também pode ganhar na segunda instância, na primeira instância e perder na segunda instância. Tudo pode acontecer. Lógico, no processo, sempre quem ganha, quem consegue provar ali, seja A ou B. Então, é muito importante as provas no processo, como eu já falei, suas documentação, exame que o advogado lançou no processo, como também lá o laudo do perito judicial. Então, uma coisa também aqui que eu vou falar que é importante, por exemplo, você que
no caso vai entrar com processo ainda, não entrou ainda e está assistindo esse vídeo. Por exemplo, às vezes a pessoa entra em contato com o advogado e aí encaminha os documentos ali para o advogado, laudo, exame e tal, e o advogado às vezes pede um laudo novo para a pessoa pegar como é que tá, e às vezes a pessoa acaba nem pegando. Às vezes também por questão que não é fácil marcar uma consulta com um especialista e tal, e isso pode te prejudicar no processo, porque é muito importante ali você ter um laudo novo. Às vezes os laudos que a pessoa tem, que vai encaminhar para o advogado, já tem muito tempo que pegou e tal. Então, sempre é bom você ter uma documentação nova, para você enviar para o advogado. No caso, se você não tiver uma documentação nova, você pode estar enviando as que você tem, porque mesmo depois que o advogado entrar com o processo, muitas das vezes ele consegue lançar um novo documento depois que ele entrou com o processo. Não, lógico, não demorando muito tempo, mas muitas das vezes ele consegue ainda lançar um documento. Então, é muito importante você tentar conseguir aí um documento novo, um exame, um laudo, por exemplo, porque como você teve o seu benefício negado lá dentro do INSS, então é muito importante você se dedicar, conseguir as provas, para que você tenha sucesso nesse processo, porque eu sei que é complicado, é desgastante a pessoa passa por essa situação, às vezes a pessoa não consegue mais trabalhar com problema de saúde, isso já é bem complicado. E a pessoa tem direito de receber o benefício, não recebe, tem o benefício negado no INSS, aí precisa entrar com um processo judicial. Então, já que você entrou com um processo judicial, então tenta aí conseguir umas provas, no caso do exame, documentos novos e tal, para que você tenha mais chance de conseguir o benefício através da ação judicial. Através da ação judicial, a pessoa tem grande chance de conseguir o benefício, sim, mas isso não é 100% de certeza. Então, quanto mais provas você tiver, comprovando aí que você não tem condições de trabalhar, melhor é e mais chance você vai ter. Porque o que te dá direito ao benefício não é o problema de saúde, sim se você não tem condições de trabalhar. Então, se você tem um problema de saúde, não tem condições de trabalhar, você tem direito de receber o benefício. Então, é um direito seu. Se foi negado dentro do INSS, se você vai entrar com o processo contra o INSS, entre o mais rápido possível, porque é um direito seu. Se você tem ciência que não tem direito de trabalhar, que no caso, desculpa, não tem condições de trabalhar, tem ciência que não, você faz uma análise, não tem condições de trabalhar, então você tem direito de receber o benefício, é um direito seu. Você paga o INSS para isso. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você. Espere de coração que vai passar pela perícia aí judicial nos próximos dias, tenha sucesso nessa perícia, que passe nessa perícia e lá na frente que o juiz dê a sentença favorável, favorável a seu favor. Beleza? Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.